Caro cursista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de LaTeX. Nesse vídeo, nós aprenderemos a como inserir delimitadores e também a como inserir molduras em fórmulas matemáticas. Como de costume, eu já tenho aqui o meu arquivo aberto, o meu projeto com alguns pacotes e aqui com uma frase. Vamos escrever algumas frações. E a primeira fração que nós vamos escrever é a fração meio. Eu vou colocar aqui, então, 2 cifrões e vou colocar frac. No primeiro espaço das chaves, eu colocarei o número 1. E no segundo aqui, no segundo parâmetro, vou colocar o número 2. E ao compilar, nós temos, então, a fração meio, 1 sobre 2. Eu vou inserir também um espaço vertical aqui de 1 centímetro. Eu tenho aqui, então, a minha fração com um espaço razoável da minha frase inicial. E agora nós vamos colocá-la entre parênteses. Então, eu vou colocar um parênteses no final e um parênteses no começo. E ao compilar o meu arquivo, veja, eu tenho a fração aqui, 1 sobre 2, entre parênteses. Bom, essa fração, digamos que eu queira aumentá-la, queira dar um destaque de forma que ela fique um pouco maior, mais visível na leitura. Eu posso usar o comando displayStyle. Para isso, eu vou colocar uma contrabarra e a letra D maiúscula, porque eu defini como sendo contrabarra D maiúsculo o atalho que aciona o comando displayStyle. Então, eu coloquei aqui contrabarra D maiúsculo, aperto para compilar, a minha fração recebeu um destaque, mas os meus parênteses continuaram pequenos. Bom, como que eu faço para os parênteses se ajustarem ao tamanho dos meus caracteres matemáticos? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no primeiro e vou colocar o seguinte comando, left. Só que este comando, ele funciona sempre em conjunto com o comando right. Então, eu coloquei contrabarra left e depois o meu parênteses. E ao final, eu coloquei contrabarra right. E depois o parênteses que fecha a minha expressão. Veja que agora eu compilo o meu arquivo e o parênteses se ajusta ao tamanho dos meus símbolos. Caso eu não quisesse deixar, por exemplo, o parênteses da direita, eu apagaria aqui o parênteses da direita, só que eu precisaria colocar um ponto. Colocaria contrabarra right e depois um ponto. E aí sim, eu só teria aqui o parênteses da esquerda. É importante esse detalhe porque ele será usado quando nós formos escrever sistemas de equações, pois neste caso nós precisaríamos de uma chave só do lado esquerdo. Então, é importante sabermos também como inserir apenas o delimitador em apenas um dos lados. No caso aqui, eu deixei à esquerda. Veja, se eu tirar o ponto e apertar para compilar, até dá certo, mas ele elenca aqui um pequeno erro da nossa parte. Então, vou colocar aqui um ponto. O arquivo continua do jeito que estava, mas agora sem o erro. E o mesmo funciona se nós colocarmos também um colchetes. Então, eu vou copiar essa expressão, vou colá-la aqui embaixo, e no lugar do parênteses, vou colocar o colchetes. Vou voltar o parênteses aqui em cima também, e compilando meu arquivo, olha só, a fração meio entre parênteses e a mesma entre colchetes. Vou colocar aqui um espaço vertical de meio centímetro, vou também pular uma linha, né? Veja que eu não deixei uma linha aqui entre as duas expressões, ele colocou as duas frações na mesma linha, mas eu deixando uma linha em branco, ele vai entender que eu estou pulando linha, escrevendo na linha seguinte. E agora, digamos que eu queira delimitar essa fração, só que com chaves. Então, olha só.
Copiei meu texto, colei aqui, vou produzir uma terceira fração, mas agora eu vou colocar chaves aqui no começo e chaves aqui no final. Apertando para compilar, veja que não foi impresso aqui o que eu esperava. As chaves não foram colocadas aqui. Isso porque as chaves, para elas serem impressas no documento PDF, é necessário colocar contrabarra e depois o símbolo de chaves. Então, vou colocar no começo, vou colocar no final também. E agora sim, compilando meu arquivo, veja, a fração meio foi colocada entre chaves. Agora, vamos ver como que nós podemos inserir molduras nos nossos símbolos matemáticos. Vou colocar aqui um espaço vertical novamente, desta vez de 1 centímetro. E aqui embaixo, eu queria que o meu x² estivesse dentro de um retângulo, dentro de uma região quadrangular. Bom, eu posso colocar o seguinte, esse x², eu posso escrever antes fbox. E agora eu abro umas chaves e tudo que estiver dentro dessas minhas chaves vão estar dentro da região retangular. Ao compilar, veja que meu x² foi colocado aqui dentro de uma caixa, dentro de um box. Mas vamos um pouco mais além e vamos inserir a seguinte fórmula. Vou colocar aqui um espaço vertical e eu vou inserir a seguinte fórmula, a fórmula que nos dá as raízes de equações do segundo grau. Eu vou colocar aqui x é igual a b mais ou menos, só que agora, como eu insiro o símbolo mais ou menos? Bom, eu vou aqui na internet e vou colocar aqui mais ou menos LaTeX, para ver se eu acho alguma coisa. Olha só, sinal de mais ou menos contrabarra PM. Parece que este é o código que eu estou procurando. Poderia vir aqui em imagens também, e aqui eu teria uma vasta coleção de símbolos, de fórmulas que eu poderia estar usando aqui caso eu precise procurar algum símbolo. Bom, vamos então usar este contrabarra PM para ver se o comando dá certo. Então, contrabarra PM, x é igual a menos b, mais ou menos. Agora eu preciso colocar a raiz SQRT, raiz de b² menos 4ac, e tudo isso dividido por quem? Dividido por 2a. Então, veja, tudo que está aqui à esquerda do meu cursor faz parte do numerador da fração. E tudo que está aqui à direita, no caso 2a, faz parte do denominador da fração. Então, eu vou colocar assim. Vou colocar aqui no começo. Barra frac, eu quero uma fração, onde o numerador é tudo isso aqui que eu já havia escrito. Então, colocarei tudo isso entre chaves. E o denominador é o meu 2a, que já está aqui entre chaves. Vou colocar entre cifrões e apertar para compilar e conferir o resultado. Note que algo deu errado aqui. SQRT não produziu a raiz, porque nós não podemos deixar de colocar a contrabarra aqui. Colocando a contrabarra e apertando para compilar, agora sim, eu tenho o efeito que eu esperava. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz de b² menos 4ac, dividido por 2a. Só que eu queria dar uma ênfase nessa fórmula. Eu vou colocar aqui, então, o comando contrabarra D, que no meu caso, refere-se ao comando displayStyle. É o comando que aumenta a fórmula, que dá uma ênfase nela para que ela fique um pouco mais visível. Então, eu coloquei aqui o displayStyle, e olha só, tem então a minha fórmula x igual a menos b, mais ou menos, b, raiz de b² menos 4ac dividido por 2a. E agora eu quero colocá-la toda em uma caixa. Como que eu posso fazer então? Eu uso então o comando fbox, como aqui acima. Posso inclusive copiá-lo. Vou colocar aqui fbox e vou fechar as chaves aqui no final. E compilando meu arquivo,
Pronto. Eu tenho a minha fórmula dentro de uma caixa. Só que indo um pouco mais além, digamos que eu queira que esta fórmula com a caixa fique centralizada. Então, eu vou copiá-la aqui para baixo e esta segunda eu faço questão que fique centralizada. Bom, posso colocar então o comando de centralizar. Begin center antes da minha expressão e end center ao final da minha expressão. E apertando então para compilar, veja só, eu tenho a minha expressão numa caixa e centralizada. E assim encerramos então mais um vídeo do nosso curso de LaTeX. Muito obrigado e até a próxima!